Oi, pessoal. Tudo bom? Olá, tudo bem, gente? Quem tá aí no grupo? Geisiane, Nena, Andréia. O tema da live agora é o mercado de trabalho e as pessoas com deficiência. Aí depois eu vou fazer sobre EGRA. Vou tentar no YouTube, vou tentar fazer no YouTube. Patrícia. Peraí que eu vou chamar a doutora Patrícia aqui. Então, é o mercado de trabalho e as pessoas com deficiência, com a doutora Patrícia, que é auditora. Oi. Olá, Michele, boa noite. Boa noite. O pessoal tá me perguntando se você é minha irmã. Ah! Falei, minha irmã, Patrícia. Deixa eu só ajeitar aqui que eu já tô meio desorganizado. Peraí. Tá, pode ficar tranquila. Ops! Que o telefone tá caindo aqui, ó. Eu achei que eu tinha um negócio aqui, um tripé, mas diz minha filha que tem que ficar na vertical e o troço só fica na horizontal. Coloca ele virado assim, ó. Pessoal, vão chegando, vão chamando o pessoal aí. Esse tema é muito importante. Deixa eu ver se vai ficar parada aqui, Michele. Deixa eu ver, eu tô parecendo uma doida, gente. Tava trabalhando. Tá dando certo aí? Tá não? Tá ótimo. Pronto. Eu acho que agora deu. Pronto. Então, doutora Patrícia, obrigada por ter aceitado meu convite. Falar sobre as pessoas com deficiência já é, assim, minha vida, eu tenho falado muito, já tem muitos anos. E no trabalho, a minha referência é a doutora Patrícia Siqueira, que todo mundo já conhece e é referência, né, na área. E, doutora Patrícia, é muito importante falar sobre o mercado de trabalho e as pessoas com deficiência, principalmente porque nós temos uma lei que obriga, né, as empresas a contratarem, mas infelizmente não são todas as empresas que têm, apesar de ter a lei, que cumprem a lei de cotas, né? Então, eu queria que você se apresentasse, falasse, né, desenvolvesse o tema. Eu tenho algumas perguntas aqui que as pessoas me encaminharam, aí depois que você tiver falado, aí eu faço as perguntas. Mas Tá pode ficar à joia. vontade. Tá joia, Michele. Boa noite para quem está aí nos assistindo. Eu sou péssima de tecnologia, então não enxergo os negócios que vocês escrevem, mas a Michele é craque aí, então ela vai me conduzindo, né? O tema das pessoas com deficiência, realmente eu trabalho com isso há muitos anos, sou auditora fiscal do trabalho. E, para quem não sabe, né, compete ao ex-Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia, a fiscalização do cumprimento das cotas de pessoas com deficiência dentro das empresas. Então, toda empresa com 100 ou mais empregados, ela está obrigada a contratar um percentual de pessoas com deficiência e compete a nós, auditores, essa fiscalização dessas cotas, dentre outras questões, né? A gente tem uma fiscalização quantitativa, quer dizer, o quantum da cota, e a gente tem uma fiscalização
qualitativa, naquela que a gente olha se aquela pessoa realmente se enquadra naqueles critérios que a lei determina para serem beneficiários das cotas, né? Não é qualquer pessoa com deficiência que é beneficiária da cota, existe um recorte para o trabalho, a gente olha isso, a gente trabalha na área da discriminação, a gente trabalha também tentando empregar as pessoas com deficiência e a gente trabalha, nesse momento que a gente está trabalhando mais é com relação às rescisões, né? Então a gente... o nosso foco agora com a pandemia e com a Covid é realmente a gente tratar da questão quer dizer, são duas coisas, a proteção da saúde em primeiro lugar das pessoas com deficiência e também a questão dos desligamentos. Então, essas questões que estão acontecendo aí, esses desligamentos aí sem justa causa, por causa da redução do mercado e etc. Então, é nosso papel trabalhar com tudo isso que está com essa conjuntura nova, né? Então, para falar de introdução, já que você me pediu para falar, é importante a gente salientar que a Lei Brasileira da Inclusão, no seu artigo 10, ela coloca especificamente que as deficiências são consideradas vulneráveis. Então, esse artigo, ele coube várias interpretações. Alguns órgãos, no primeiro momento, interpretaram que, como elas são vulneráveis, todas deveriam ser afastadas do trabalho de imediato. Então, eu acho que cumpre a gente começar esclarecendo um pouco isso, né? Na verdade, ser vulnerável não quer dizer que você tem que ficar afastado. Ser vulnerável significa que você tem que ter um olhar especial, um olhar atento e um olhar prioritário. Então, isso é verdade. A gente tem que ter prioridade na hora de analisar as questões das pessoas com deficiência na pandemia. Então, como é que a gente vem trabalhando? A gente tem determinando normas na questão da saúde que tenham um olhar individualizado para a questão das pessoas com deficiência dentro das empresas. Então, não é um afastamento geral. Vamos afastar todo mundo que tem deficiência. Até porque, teoricamente, todos nós deveríamos estar afastados, né? Sim. A gente está vivendo, o Ministério da Saúde determina isolamento social máximo, que eles chamam de DAS. Né? Então, esse isolamento social máximo deveria ser perquirido por todos nós. Todos nós deveríamos estar em casa ou afastados do trabalho. Mas isso não é uma realidade para todas as atividades, porque tem as atividades que são essenciais. Hoje a gente já começou a ter uma reabertura, inclusive, por aqui. E isso também não é a vontade de toda e qualquer pessoa com deficiência. Então, eu primeiro chamo atenção para esse olhar individualizado, né? Quem tem que se afastar e quem não tem. Aí a gente pode aí discutir isso também aí durante esse tempinho que a gente estiver conversando. Eu vou só fixar aqui o tema, porque as pessoas estão falando muito de auxílio. Eu estou falando muito de auxílio emergencial, sabe, doutora Patrícia? Então, tá essa bagunça generalizada aí, né, de DataPrev, caixa, o negócio não funciona, não paga ninguém. Aí tem a tal da baixa na raiz que o trem não funciona, carteira de trabalho. Então, as pessoas estão preocupadas, então elas estão mandando aqui. Não pode ver um auditor do Ministério do Trabalho, né? Do ex-Ministério do Trabalho, querendo fiscalização. Mas é importante a gente falar sobre essa questão da prioridade na saúde, exatamente porque muitas famílias, por exemplo, os filhos, né, doutora Patrícia? Tem uma pessoa com síndrome de Down que é vulnerável, né? Eu recebo essas perguntas todos os dias. Mas a mãe não tem com quem deixar a criança e ela está trabalhando e ela está voltando agora para esse isolamento. E aí, é possível, não é possível? Né? Infelizmente, eu tenho visto que não há uma tendência da jurisprudência, pelo menos as pessoas que têm ajuizado ações, de realmente ter alguma coisa flexibilizada para aquele familiar que é só ele que cuida da criança e a criança é uma pessoa vulnerável. Então, isso a gente pode entrar nesse tema, claro, que é muito importante. As na famílias nossa... estão com muita dúvida. Na nossa notificação, a gente tem 2 notificações já elaboradas, já enviadas para todas as empresas do estado de Minas. Só que elas são enviadas pelos e-mails que a gente tem. Então, a gente busca os e-mails das empresas na Receita, a gente busca os e-mails no E-Social e a gente busca na última RAIS, que é 2018. Infelizmente, mesmo com esses 3 contatos, a gente não consegue chegar em algumas empresas.
porque as empresas não atualizam os e-mails na Receita, não é obrigatório mais esse cadastro no E-Social, e a RAIS é de 2000, a última foi entregue no começo de 2019, 2020 a gente já não teve RAIS. Então, teoricamente, eram para todas as empresas terem recebido essa nossa notificação. E a gente já tem também uma notificação de caráter nacional, que foi feita, inclusive, baseada na que Minas já tinha enviado em abril, e que eu estou explicando isso para que vocês compreendam que a gente está tentando dar informação, né? E nessas notificações, esse telefone não vai parar, estou ferrada. E nessas Coloque ele notificações encostado em alguma coisa. Está não tem encostado, menino, Tá. mas ele tá aqui, mexe aqui. Eu ainda vou me adaptar, viu, gente? Vocês têm um pouquinho de paciência. Mas, na verdade, nessa notificação, a gente coloca especificamente que as pessoas que têm pessoas dependentes com deficiência, que sejam dependentes deles e não tenham terceiros para cuidar, por quê? Porque as escolas estão fechadas, especializadas, as entidades que às vezes as pessoas frequentam estão fechadas, que essas pessoas deveriam sim ser beneficiárias das medidas de afastamento. Então, é uma recomendação do Ministério da Economia, com a concordância também do Ministério Público do Trabalho, que essas pessoas que são cuidadores e que elas não têm com quem deixar, que elas sejam afastadas do trabalho. Aí afastadas como? A gente tem várias medidas. A melhor delas é o trabalho remoto, se possível se realizar, porque existem muitas tarefas que não podem ser feitas remotamente, né? Nós podemos trabalhar pelo computador em casa que as coisas funcionam, mas pessoas em tarefas operacionais não conseguem. Então, o trabalho remoto é uma possibilidade e a gente tem as outras previstas nas MPs. A antecipação de férias, antecipação de feriado e as medidas de suspensão do contrato de trabalho que estão funcionando. Ah, mas isso é bom, isso é ruim? Existe uma perda de renda? Dependendo do salário, sim. Vai ter uma diminuição da renda mensal. Mas é o que a gente tem no momento para conseguir o afastamento, né? Bom seria se as pessoas ficassem na licença remunerada. Mas isso não é uma realidade. Com certeza. Doutora Patrícia, o último censo, né, fala que 45 milhões de pessoas tem 45 milhões de pessoas com deficiências no Brasil. E só 0,9% estão no mercado de trabalho. Você considera que o fato de muitas pessoas com deficiência não estarem no trabalho, estarem naquele perfil para trabalharem, elas não entraram por falta de empatia do gestor ou algo do tipo? Por quê? A lei está aí, todo mundo sabe que ela tem que ser cumprida, mas ela não tem sido cumprida, né? Eu já conversei muito com as instituições que eu trabalho como voluntária, aí elas me falam que vão fazer parceria com as empresas e elas perguntam o seguinte: mas não tem um menos com deficiência aí para você me apresentar para se adequar no trabalho? Então, você acredita que pode ser aí uma falta de empatia desse gestor ou a fiscalização ela acontece, mas uma multa, sei lá, alguma penalização mais concreta faria com que essa empresa ela pensasse no bolso? O que você acha disso? Na verdade, eu acho o seguinte, a primeira coisa, fiscalização ela acontece sim, mas ela nunca é suficiente. Eu não posso dizer, a gente não para de trabalhar, eu tenho uma equipe que trabalha incessantemente, só que nós somos, para o Brasil inteiro hoje, menos de 2.500 auditores fiscais, para o Brasil inteiro, para todos os temas que vocês puderem imaginar. Então, pense... Perdão. Saúde. Amém. Então, pensem vocês... Só um minutinho aqui que o celular... Gente, mas tá difícil tecnicamente aqui, viu? O celular agora parou de carregar. Eu tenho que ligar ele aqui, peraí. Tá. Voltou. Voltei. Bom, só uma questão de lógica. Então, a fiscalização, você disse, acontece, mas a fiscalização ela poderia ser mais ainda, apesar de que
Em Minas Gerais, eu tenho pouquíssimas empresas na região metropolitana de Minas Gerais, que nunca, na região metropolitana de Belo Horizonte, que nunca foram fiscalizadas. Então, eu tenho poucas empresas que nunca sofreram sequer uma fiscalização. Pelo menos uma vez, essas empresas já foram fiscalizadas. Agora, por que que isso acontece? A gente tem hoje, se a gente pegar a Heinz, as pessoas com deficiência representam 1% só de todos os empregados no mercado formal de trabalho. Então, se a gente pega todo mundo que trabalha no Brasil, com deficiência, eles correspondem só a 1%. Se a gente cumprir a lei de cotas inteira, hoje a gente cumpre 50%, eles não vão ser muito mais do que isso, porque a lei de cotas ela vai beneficiar cerca de 750 mil pessoas com deficiência se ela for integralmente cumprida no Brasil. Então, mesmo se a gente cumprir a lei de cotas inteira, que hoje a nível nacional é cumprida com 50%, a gente ainda vai ter poucas pessoas com deficiência no mercado de trabalho, comparando com o total de pessoas com deficiência. Agora, por que que isso acontece? Porque ainda existem vários mitos com relação à pessoa com deficiência. Então, ainda há muito desconhecimento da capacidade, há muito medo da fragilidade da pessoa com deficiência, há aquela questão da falta de produtividade. Então, há aquele mito também de que só existem pessoas com deficiência sem qualificação, porque existem muitas pessoas com deficiência qualificadas. Então, realmente, são várias questões que estão dificultando que a gente consiga o cumprimento dessa cota. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse momento que a gente está vivendo agora dessa pandemia, para a gente não deixar que exista mais um argumento das empresas de que a gente não pode cumprir a lei de cotas. Eles vão dizer, olha, teve uma pandemia e eu tive que tirar todas as pessoas com deficiência de dentro da minha empresa imediatamente, porque eles são vulneráveis, eles são frágeis. Não é isso. A gente tem que olhar a condição de cada uma dessas pessoas. Então, se eu tenho uma deficiência física, sou um cadeirante, eu preciso ter o transporte para o trabalho, eu estou o tempo todo colocando a mão no aro ou no joystick ali da cadeira. Eu estou com muito mais chance de ter contágio, né? Eu sou muito mais chance de ser contaminado. Então, essa pessoa tem que ter um olhar diferenciado. Pessoas com deficiência visual e auditiva, às vezes as normas de segurança não têm acessibilidade. E também a questão do toque da pessoa com deficiência visual, né? Várias vezes em vários equipamentos, também essa pessoa está sujeita a um maior contágio. Pessoas com deficiência intelectual que não tiverem o discernimento suficiente para entender os protocolos de saúde e segurança, esses também seria bom que eles fossem afastados. Então, a gente tem que ter esse olhar até para a gente não criar mais um problema, já que a gente batalha há tantos anos para mostrar que as pessoas com deficiência podem e devem estar no mercado de trabalho, para depois a gente ouvir, mas lá na época da pandemia a gente teve que tirar todos porque eles são fracos. Não é exatamente isso. É a questão do olhar prioritário. Certo. E pensar, né, doutora Patrícia, eu estava procurando o número da PL, que foi muito divulgado ano passado, que é a 6159, que trata de, tipo, uma faculdade, né? Trazer uma faculdade para as empresas para cumprirem a cota. Se com uma lei obrigando, eles não estão cumprindo, deixando aí a mão das empresas cumprirem ou não a lei de cotas, aí que o negócio vai ficar complicado mesmo, né? A gente não pode deixar que isso aconteça, porque senão vai virar um caos, né, no nosso país. Exatamente. O PL, ele é péssimo, né? Aquele PL, tanto que ele foi tirado de discussão, mas ele não está 100% fora ainda, ele ainda vai rodar aqui, dentro do Congresso. Inclusive, no Senado, ele está parado. Exatamente, ele está parado, mas ele vai rodar, quer dizer, ele não foi retirada a urgência, mas ele não foi retirado, né? Esse PL ele é um verdadeiro horror, porque quando ele coloca, por exemplo, que os aprendizes podem cumprir a cota também, a gente não vai ter mais nenhum empregado. O aprendiz ele tem um custo baixíssimo para a empresa. Então, a empresa contrata aprendiz e, além de tudo, tem aprendizes que não vão à empresa, que ficam só na entidade formadora, que é algo que a gente não permite hoje. Quando a empresa quer contratar aprendiz para depois absorver essa mão de obra, ela tem todo o nosso apoio. Mas a pessoa tem que fazer a parte prática dentro da empresa, que ela vai trabalhar lá, depois ela vai trabalhar naquela empresa. Então, a gente só permite assim. Então, aquele PL é um horror. Além de tudo, a empresa tem a questão de poder pagar, né? E a multa que estava estabelecida lá era de 2.000. É muito mais barato do que a maioria dos salários e dos benefícios que são
colocados aí. E a gente tem experiência de outros países, a gente tem países, inclusive, desenvolvidos, como França e Alemanha, em que a empresa pode contribuir para um fundo e etc. E a maioria das empresas prefere contribuir para esses fundos, sabe? É muito melhor eu pagar do que eu fazer a inclusão dentro da minha empresa. Então, esse PL é o caos. O caos mesmo, e nós temos que preocupar, porque ele foi parado, porque aí nós tivemos as discussões lá do auxílio, aí agora, porque ele teve uma movimentação aqui no ano passado. Temos que ficar muito preocupada com isso. O Rodrigo Maia, ele se comprometeu a que ele não colocaria esse PL em pauta, né? Para ser votado e etc. Mas a gente sabe, é um compromisso de boca, né? Ele ainda está tramitando lá dentro. Então, a gente precisa realmente de estar o tempo todo, as entidades de apoio, o movimento das pessoas com deficiência precisa estar atuando para que isso não aconteça, que ele não fique de novo rodando e tramitando. Isso realmente seria o caos. A gente tem hoje uma legislação muito boa, né? O que não falta no Brasil é uma legislação boa para pessoas com deficiência. O que falta é a gente saber aplicar melhor essa legislação. Mas a lei em si é muito boa. Você vê, uma lei que fala, inclusive, de questão de pandemia, é um detalhe bem interessante dizer na lei que na pandemia a pessoa com deficiência é considerada vulnerável. Ou seja, a gente aborda o conjunto de coisas, inclusive uma situação que ninguém nunca imaginou que pudesse acontecer. Né? Sim, exatamente. A Denise falou que existem projetos que são importantes, especialmente no caso de deficiências psicossociais, como o transtorno mental. As pessoas com epilepsia, por exemplo, fale disso. Ah, claro. A gente tem aí duas coisas que a Denise mencionou. Um abraço, Denise. A gente tem a gente tem, inclusive, em BH, um projeto muito avançado desde 2014 de inclusão das pessoas com deficiência psicossocial, né? Então, o que é deficiência psicossocial? São aqueles chamados transtornos mentais. Então, o exemplo mais clássico é a esquizofrenia, a bipolaridade mais grave. Então, são esses transtornos que também são beneficiários aí da política de cotas. E neste tipo de trabalho, é muito interessante que a gente mencione que a gente tem notado que o trabalho é um fator de estabilização para as pessoas. Então, o trabalho ajuda essas pessoas, inclusive, na estabilização. E agora, quando a gente começou com os casos de afastamento na Covid, nesse projeto foi muito interessante porque várias pessoas, a gente teve uma análise de 1 a 1. Então, para uns, era muito bom continuar trabalhando. Porque se ele não estivesse trabalhando, hoje mesmo a gente teve um que foi afastado e ele está no Sersan. Porque, na verdade, o trabalho ajuda ele a ficar bastante estável, né? Hoje eu tive até uma notícia. Então, o trabalho, para muitos deles, é muito mais importante. Se a pessoa não tem comorbidade, se a pessoa não é grupo de risco, se ela tem condição de ter os protocolos, e ela trabalha, por exemplo, no supermercado, não há por que a gente afastá-la, né? E a gente está conseguindo, com isso, incluir pessoas à margem do mercado de trabalho, há muitos, historicamente, à margem, né? Mesmo na legislação, só em 2009 que a gente consegue incluir essas pessoas. A epilepsia também é uma questão que não está expressamente prevista no rol das questões das deficiências. Então, a epilepsia também, ela foi, depois da Convenção da ONU, que com essa amplificação das possibilidades de inclusão, ou seja, depende das barreiras também, das barreiras sociais que a pessoa enfrenta, com este olhar, a gente então, fazendo uma análise individualizada de caso a caso, a gente conseguiu começar a incluir também as pessoas com epilepsia, que são extremamente discriminadas no trabalho. Então, com esse avançar, com a legislação e com esse olhar mais abrangente, a gente tem conseguido, então, colocar algumas pessoas, não são todas, a gente não pode generalizar a epilepsia, mas com a análise individualizada das comorbidades, da questão social, a gente tem incluído várias pessoas com muito sucesso também. Pessoas que nunca tiveram oportunidade e hoje estão trabalhando, né? A Denise, super parceira nossa aí da AMAI. E a gente vem tentando trabalhar com eles aí, estamos juntos na luta para que essas pessoas sejam cada vez mais beneficiárias da política de cotas.
Exato. A Beatriz, ela fez uma pergunta aqui. Não sei se vocês já falaram sobre... A pessoa com deficiência pode ser aprendiz e mesmo assim receber o BPC? Sim, aprendiz pode, né? No caso do aprendiz com deficiência, ele pode receber durante 2 anos o BPC e a remuneração da aprendizagem, tá? Pelo limite de 2 anos. É muito raro a gente ter um curso de aprendizagem que seja maior do que 2 anos. Normalmente, os nossos cursos de aprendizagem são de 2 anos e nesse período ele pode acumular. Eu chamo atenção para uma questão muito importante que diz respeito ao benefício emergencial pago pelo governo, tá? Isso. O benefício emergencial pago pelo governo agora, nos casos de suspensão e redução dos contratos de trabalho, ele não é aplicável a pessoas que recebam benefícios previdenciários. E o BPC, apesar de ser um benefício assistencial, ele se enquadra nessa vedação da medida provisória. Então, a gente está chamando muita atenção para isso. Se o aprendiz tem deficiência e recebe o BPC e a empresa quer suspender o contrato de trabalho dele, ela só poderá fazê-lo mediante negociação coletiva. Sem negociação coletiva, uma vez que ele não recebe o benefício emergencial do governo, não pode ser feita a suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada de aprendiz que recebe concomitantemente o BPC. Nós recomendamos, e o Ministério Público do Trabalho também, que não sejam efetuadas suspensões de contratos de trabalho de aprendizes que recebem o BPC, uma vez que eles vão ter uma diminuição considerável de renda. Né? Na verdade, a gente tem que lutar pela preservação da renda das pessoas com deficiência, tendo em vista que já a nossa convenção já prevê especificamente o reconhecimento da situação de pobreza das pessoas com deficiência. Então, a preservação da renda é outra questão que a gente deve observar. Exato. E, doutora Patrícia, como a família, né, num caso de um eventual problema como esse da suspensão do contrato de trabalho, ela deve se comportar. Ela simplesmente, ela entra em contato para ter uma fiscalização em algo do tipo de discriminação no trabalho lá, né? Ela tem uma discriminação no trabalho e por essa razão eles utilizam a pandemia para suspender esse contrato ou para mandar embora mesmo. Como que ela tem que se comportar? Todas essas questões que não estiverem dentro da legalidade, que forem discriminatórias, ou que for, por exemplo, um aprendiz que recebe o BPC, né? Sempre chamando atenção, só o que recebe o BPC. O que não recebe o BPC pode ter o contrato suspenso, para o aprendiz até vale a pena, não é uma perda de renda, não. Para o trabalhador, não, mas para o aprendiz é. Então, qualquer situação neste contexto, a gente tem um canal de denúncias, depois eu posso passar os e-mails para você, Michele, mas eu teria que olhar aqui agora os e-mails e eu não tenho. E aí, nesses e-mails, vocês podem fazer as denúncias e a gente vai tentar apurar as denúncias. A notícia boa que eu tenho é que a gente tem, em Minas Gerais, apenas 300 empresas que demitiram pessoas com deficiência de um total de 3.500 empresas. Então, o número de empresas que estão demitindo, o número não é tão grande. Qual que é o motivo? Talvez porque as empresas entendem a importância da lei de cotas, então elas estão, olha, se eu fizer isso eu vou estar descumprindo. E também em função da gente ter enviado essas notificações com bastante antecedência. Então a gente acha que talvez isso possa ter ajudado para que em Minas Gerais a gente ainda esteja segurando um pouquinho. Óbvio que eu estou dando esses dados para vocês, são dados do dia 10 de maio. Então, claro que depois disso, novas demissões devem ter sido feitas, né? Uhum. Então, a gente tem que acompanhar essa questão. E como funciona, doutora Patrícia, essa fiscalização? Eu tenho uma denúncia, tá tendo uma demissão em massa, e ali dentro tem um pessoal que é pessoa com deficiência, e eles são os primeiros a pensarem em ser mandado embora, né? Então, como que funciona essa fiscalização? O auditor, ele vai em loco, ele verifica, como funciona isso? Nesse momento, eu estou com uma planilha, estava trabalhando nela, inclusive antes da gente começar a conversar aqui, né? Eu estou com uma planilha que lista para mim
todas as empresas que desligaram pessoas com deficiência, tá? Então, o que eu vou fazer? O auditor, a empresa vai receber por e-mail uma notificação dizendo o seguinte, olha, se você com essa demissão, você passou a descumprir a cota, porque a gente tem que entender o seguinte, se a empresa tem uma cota de 10 e ela tem 15 pessoas com deficiência, infelizmente a lei permite que ela demita 5, porque ela tem que ficar com o limite da cota dela. O que aconteceu com a situação agora da Covid é que muitas empresas tiveram uma redução de cota. A gente teve 1.800 empresas no Brasil deixaram de ter a obrigação de cumprir a cota, ou seja, ficaram com menos de 100 empregados. 1.800 empresas no Brasil, de um total de 35 mil empresas aproximadamente. É um número baixo, mas é um número expressivo se a gente pensar em quantos empregados, quantas vagas para trabalhadores com deficiência a gente perdeu, né? Pelo Exatamente. menos 3.600, porque a menor cota é de 2, então a gente perdeu pelo menos 3.600 vagas. Peraí, deixa eu pegar outras perguntas aqui. Pode ser exigida a experiência do candidato com deficiência? Poder, a gente não pode dizer que não pode, né? A legislação permite que a gente possa exigir experiência de até 6 meses. Então, não existe uma proibição. O que acontece que a gente batalha muito dentro das fiscalizações é que as empresas ofertem vagas, e isso é um olhar que a gente tem bem direcionado, é que as empresas não exijam essa experiência, porque senão elas vão exigir, por exemplo, um auxiliar administrativo formado em Harvard, né? Então, que experiência é essa que se precisa? Então, eu tenho vagas ofertadas lá na superintendência para auxiliar administrativo para ganhar salário mínimo exigindo inglês fluente. Então, quando isso chega ao nosso conhecimento, essa empresa vai dizer, olha, que história é essa de exigir inglês fluente? É para depois falar, olha, eu ofertei a vaga, mas não está aparecendo candidato. Né? Uma pessoa para ganhar, assim, auxiliar administrativo, ganhar salário com inglês fluente, não estou dizendo que não exista, mas não estou dizendo que é a grande maioria das pessoas, né? Então a gente tem que ser esse olhar. Agora, eu não posso também dizer que eu não posso exigir nenhum tipo de experiência, porque isso não seria legal. Sim. Essa daqui é a caixinha, que eu deixei uma caixinha de perguntas. A empresa, para selecionar o candidato, ela pode usar, isso é o candidato com deficiência, tá? Ela pode usar critérios como idade, sexo, cor, boa aparência, não está inscrito no serviço de proteção ao crédito, etc. Para a pessoa com deficiência. Da pessoa com deficiência, isso aí, a gente tem que olhar até onde está discriminatório, né? Então, o que não pode? Escolher o tipo de deficiência, não pode. Isso para trabalhador nenhum também. Questão da cor, gênero, etc. é discriminatório não só para o trabalhador com deficiência, mas qualquer tipo de trabalhador, né? Então, você falar, eu só aceito mulher branca, de cabelo preto, liso, etc. Isso é um anúncio discriminatório para a pessoa seja com deficiência ou não seja com deficiência. E a lei com relação à discriminação, ela é muito clara, tanto a lei brasileira da inclusão, quanto a lei que fala da discriminação no trabalho. Então, a lei que fala da discriminação no trabalho, a 9.019, ela coloca especificamente a questão da deficiência como um tipo de discriminação. Então, todos esses critérios no anúncio, obviamente que eles são discriminatórios não só para pessoas com deficiência. Certo. A empresa pode buscar apenas pessoas, olha para você ver a pergunta, pessoas com deficiências leves para contratar? Isso também, a empresa, vamos entender isso melhor, né? A empresa, ela pode escolher quem trabalha para ela, não é verdade? Então, eu não faço entrevista, escolho, eu tenho 3 candidatos para uma vaga, e aí eu vou escolher. Então, acontece sim, da empresa ter 3 candidatos, um com uma deficiência mais séria, um com uma deficiência, vamos dizer assim, de média dificuldade, e um com uma deficiência levíssima. Qual que ela vai optar? Qual que exige menos esforço dela para a inclusão? Qual que exige menos adaptação por parte da empresa? Então, na realidade, não é que elas possam, mas na realidade é o que acontece. As empresas optam por pessoas com deficiências mais leves. Mas eu costumo dizer que essas já estão todas empregadas. E a gente tem aí, em Minas Gerais, mais de 40% da cota ainda para ser cumprida. Então, por isso a gente começa a desenvolver projetos bem especiais, falando com as empresas, olha, você tem que cumprir sua cota e essas deficiências tidas como imperceptíveis, são deficiências, mas muitas são imperceptíveis, essas pessoas já estão empregadas, né? Então, essa questão da deficiência leve, poder e não poder, a lei não determina
peso, né? Até era uma questão, tá nesse PL aí que a gente critica, mas o PL estava dizendo assim, olha, se você contratar alguém com uma deficiência grave, é peso 2, vale por 2 na cota. Se você trabalhar com deficiência leve, e aí houve uma discussão muito grande sobre isso. No primeiro momento a gente pensa, isso é justo sim, porque senão a gente nunca vai ter certas pessoas empregadas. Por outro lado, o que se define no Brasil se uma deficiência é grave ou não? A gente não tem ainda um instrumento apto a essa definição. Porque aquele instrumento que está para sair aí, ele está meio parado, né? A questão do novo instrumento de avaliação da deficiência, ele está parado e agora mais parado ainda. Mais parado ainda. Mais parado ainda. Então, se a gente não tem como avaliar, hoje no Brasil a gente não tem esse parâmetro aí. Então, uma empresa pode ter um monte de gente com deficiência leve? Pode. Né? Uhum. O que se entende por habilitação? Acredito que essa pergunta aqui deve ser de empresa. Essa questão de habilitação, pessoa com deficiência habilitada, quer dizer que seja uma pessoa com deficiência que possa trabalhar. É a única coisa que quer dizer, que ela possa trabalhar. Porque às vezes vai ter uma pessoa que realmente ela não pode trabalhar por questões biológicas. Pessoa com deficiência habilitada para nós é uma pessoa que possa trabalhar. Simplesmente é um termo utilizado, um termo antigo, porque a gente tem existia um certificado do INSS que se fazia da questão da pessoa com deficiência, então é um termo antigo que se copiou na lei, a lei é antiga e isso aí ficou. Então, pessoa com deficiência habilitada não quer dizer que ela tem que ser qualificada, que ela tem que ter experiência, não quer dizer nada disso, quer dizer que ela seja uma pessoa que possa estar no mercado de trabalho. Isso não exime a empresa das adaptações que ela tem que fazer, a chamada adaptação razoável. Né? Então, é uma obrigação da empresa todo tipo de adaptação razoável. Adaptação razoável é o quê? É uma questão individualizada para você. Então, a Patrícia, ela precisa de um computador muito fácil, porque ela não vai ter compreensão para um computador sofisticado, né? Estou dando um exemplo. Então, é uma adaptação razoável. Vamos achar um computador que seja de fácil uso para ela, porque ela é péssima com tecnologia, entendeu? Então, essa adaptação razoável, ela sempre tem que existir. Certo. Tem instituições qualificadas para ministrar curso de aprendizagem? Tem, a gente tem várias entidades que já fazem aprendizagem de pessoas com deficiência, né? As de maior referência aqui que a gente tem em Minas Gerais são a Rede Cidadã, que é especialista e tem um número grande, elas estão com cerca de 400 aprendizes com deficiência já sendo qualificados. E a gente tem também o curso do Senac, o Senac também, esse projeto da deficiência psicossocial, esse que a Denise mencionou, com as pessoas com esquizofrenia e outras questões, o curso de aprendizagem é ministrado pelo Senac. Então a gente tem sim. O Senai também, a gente já teve muitos aprendizes, no momento eu estou com poucas empresas da área da indústria contratando aprendizes, mas tem toda a expertise, né? A Aspron também tem aprendizes com deficiência, então a gente tem sim várias entidades que fazem aprendizagem de pessoas com deficiência e a gente defende muito a aprendizagem como uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Sempre esclarecendo que a aprendizagem é qualificar, empregar, qualificar e continuar com ele lá dentro. Não é simplesmente para fazer uma qualificação para o fiscal achar que ela está fazendo alguma coisa. Tanto que a gente exige que seja um quantitativo que tenha ligação com a cota, né? Eu tenho uma cota de 100, vou contratar 2 aprendizes? Claro que não. Se tem uma cota de 100, contrato pelo menos uma turma de 20, depois outra turma de 20, né? Não vamos contratar 1, 2. Então, a gente tem essa questão que a aprendizagem ela é sempre voltada para empregabilidade. Ótimo. A Rai está perguntando aqui, atrapalha alguma coisa para a empresa se ela não tem 100 funcionários para incluir uma pessoa com deficiência e ela contrata? Atrapalha em nada, só ajuda muito, né? A lei é empresas com 100 ou mais empregados. Quando a LBI estava para ser promulgada, né, que foi em 2015, o que aconteceu? A gente tinha lá que as empresas com mais de 50, entre 50 e 99 empregados,
que é a maior parte das empresas no Brasil, né? Aliás, a maior parte das empresas do Brasil, inclusive, tem até 20 empregados, mas o número de empresas até com menos de 100 é significativamente grande. Então, teve no projeto de lei que essas empresas entre 50 e 99 tinham que contratar uma pessoa com deficiência. E depois começavam os percentuais com 100 ou mais. Mas, infelizmente, isso passou no Congresso, mas ele foi vetado. Na época era a presidente Dilma, e foi vetado por razões econômicas. Isso foi uma frustração muito grande para nós, porque foi uma coisa assim, como se a pessoa com deficiência fosse onerar, fosse dar mais custo para essa empresa menor, né? E a gente entende que não é por aí. Contribui muito, a diversidade ela contribui muito para toda e qualquer empresa, melhora o ambiente de trabalho, cria maior empatia, que foi aquilo que você falou, então... problema para a empresa não dá nenhum. Mas olha o dado estatístico que a gente tem. 92% das pessoas com deficiência que estão no mercado formal de trabalho estão em empresas com obrigação legal de cumprimento das cotas. Então, as empresas que têm menos de 100 empregados, ou seja, que não são obrigadas, elas contratam muito pouco. Né? Muito pouco. Você vê que 92% estão nas empresas com 100 ou mais empregados. Não fosse a obrigatoriedade das cotas, né, a questão espontânea no Brasil ela não funciona. Por isso que eu trabalho há 20 anos, mas sou defensora árdua do sistema de cotas para o sistema brasileiro ainda. Tá certo, tem que ser mesmo. Doutora Patrícia, a Beatriz, é muito importante a gente falar sobre as pessoas que são interditadas. E o mercado de trabalho também, né? Porque muitas famílias têm dúvida. Meu filho eu tenho a curatela do meu filho. Quem vai assinar? A empresa está contratando quem? Como que funciona para aquelas pessoas que têm uma curatela, né? São interditados judicialmente. A curatela não abrange as questões relacionadas ao trabalho. Né? Então é importante que as pessoas saibam que a questão do trabalho, a pessoa tem todo o direito de trabalhar. A curatela não abrange a questão do trabalho. Aí só se a gente tiver um critério especial que o juiz determinou aí numa interdição que abrange as questões de trabalho. Mas normalmente ela não abrange, só abrange as questões patrimoniais. Então, talvez, dependendo da pessoa, quem vai receber o salário é aquela pessoa responsável por ela, questão da conta e etc. Mas o trabalho em si é ela que faz por ela mesma, porque a lei assim determina, né? É importante a gente ter esse entendimento, sim. Com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tá. Como que a empresa não tinha cotas, por isso não me contrataram. Aí ela se sentiu discriminada, porque é uma pessoa com deficiência que está falando. Das empresas com menos de 100. Empresa com menos de 100 funcionários. Então, não contrataram ela porque não tinha cota. Então, não contrataram porque não quiseram contratar, né? Não contrataram porque não quiseram. Agora, a gente comprovar essa discriminação é muito difícil, né? Eu gosto de explicar para as pessoas para não criar falsas expectativas, né, Michele? Você milita aí na área jurídica. O que acontece normalmente? A pessoa vai lá, faz entrevista, né? E depois a empresa fala, eu vou entrar em contato e nunca entra em contato, né? Na verdade, ela fez essa entrevista, às vezes, para ter um documento de que ela entrevistou uma pessoa com deficiência. Agora, como é que eu provo que aconteceu isso e que ela contratou outra pessoa? Quer dizer, é uma prova muito difícil da gente fazer. Muito. A gente até tenta trabalhar muito com a questão da discriminação. É um esforço muito grande. A gente tem lá o Núcleo de Igualdade de Oportunidades dentro da Superintendência. Eu sou muito sensível a essa questão, mas eu gosto de ser muito honesta. É muito difícil da gente provar essa discriminação, mas a gente sabe que ela existe. A gente recebe pessoas com deficiência lá em busca de emprego todos os dias, né? Agora a gente está em teletrabalho, mas e dizendo isso, olha, eu fiz a entrevista, mas eu nunca fui chamado e me agradeceram e etc. E aí depois, quando elas são chamadas lá pela fiscalização ou mesmo no judiciário, elas vão dizer, olha aqui, eu fiz tantas entrevistas. E o juiz vai acreditar naquilo sem saber que, na verdade, ela fez a entrevista e nunca chamou a pessoa, né? Então é muito difícil da gente fechar esse círculo para a gente provar essa discriminação. Até para pedir, né? Eu já vi casos de pessoa com deficiência pedindo indenização. A prova é muito complexa, muito. Muito difícil. Mesmo. E se não tiver, o juiz ele não quer nem saber, né? E como que funciona, doutora Patrícia, a última pergunta aqui, a composição de uma equipe multiprofissional dentro de um trabalho para pessoa com deficiência intelectual? Essa é a pergunta.
Para uma equipe, uma multiprofissional, não. Aí a gente teria que ter, a gente tem que ter uma equipe multiprofissional, ela tem que ter, a gente fala do critério biopsicossocial, né? Então a gente teria que ter, quem que pode ver a questão social? Né? Essa pessoa, onde que ela vive, o meio ambiente que ela vive, como é que são as relações dela, onde ela mora. Normalmente, quem faz essa análise social são as pessoas da assistência social. Né? Eu não gosto de colocar muitos nomes, porque tem profissionais de outras áreas que podem fazer também. Mas, em regra, seria isso, né? A parte da saúde, um profissional da saúde habilitado. Tem que ser médico? Não. Para fazer uma avaliação de deficiência física, um fisioterapeuta é sensacional. Na questão auditiva, um fonoaudiólogo é sensacional. Então, a gente precisa de ter um profissional da saúde. Não precisa de ser médico. Né? E a questão psicológica, o pessoal da área aí também da psicologia. Então, o ideal de uma equipe multiprofissional seria composta por alguém dessa área da psicologia, alguém da assistência social e alguém da área da saúde. Essa seria uma equipe aí muito bem composta para uma avaliação multiprofissional da questão dessa pessoa. Peraí, eu acho que tem uma pergunta aqui. Acham que deveria ser atendido ao fiscal por município voltado para esse assunto? As doutoras acham que deveriam ser atendido auditor fiscal por município voltado para esse assunto de pessoa com deficiência? A gente tem auditores fiscais especificamente voltados para essa questão, mas obviamente são muito poucos, se eu for contar para vocês. Eu não gosto de dar falsos números, né? Eu posso dizer que a gente trabalha muito, mas eu tenho 3.500 empresas em Minas Gerais, eu tenho uma equipe fixa de 6 pessoas. Né? E eu tenho alguns outros auditores no interior. Eu posso dizer que eu tenho mais uns 5 auditores, mas que não são exclusivos, 5 ou 6, que não são exclusivos do critério, da questão da pessoa com deficiência. Eles trabalham outras fiscalizações também. Se seria o ideal, seria. Se a gente tivesse mais auditor fiscal, seria maravilhoso. Eu concordo com você. Aí a lei né? ia ser cumprida mesmo. Exatamente. Então, o que a gente tem feito? A gente está entrando mais na fiscalização eletrônica para a gente ter um alcance maior, mas a fiscalização da pessoa com deficiência, ela nunca pode ser muito mecanizada, porque a gente precisa conversar com a empresa, a gente precisa mostrar para elas. Eu não posso trabalhar só com papel. Eu preciso de ter esse trabalho de sensibilização, de oferecer projeto. Então, eu não posso fazer uma coisa super eletrônica, senão eu vou virar uma máquina de multas. E multa não inibe a contratação. Não inibe a não contratação, na verdade. As multas, elas precisam existir? Precisam, existem. Mas eu tenho aí, nesses anos todos de trabalho, a minha experiência demonstra que não adianta eu autuar muito, multar muito. Sabe? Às vezes, sim, uma empresa durante anos, ela vai sendo autuada, de repente ela fala, poxa, agora vou ter que cumprir isso porque eu não aguento mais. Mas não é a questão do dinheiro que faz com que as pessoas com deficiência sejam contratadas. Não é só isso, né? Ou então, se a gente tivesse multas bem mais altas, aí talvez o dinheiro servisse, né? Mas a gente teria que ter valores bem mais altos do que são hoje. Não é uma multa barata, Mas e essas multas são... quais valores, mais ou menos? Que tipo de infração que tem que ser descumprida para ter uma multa? Nem que seja a mínima. A gente tem dois tipos de infração, basicamente. A gente tem a questão do não cumprimento da cota, né? Então, eu tenho uma cota de 20, eu tenho 10, eu deixei de cumprir 10. Então, eu vou pagar 10 vezes de R$ 2.300 a cerca de R$ 3.700, pois a multa é por vaga não preenchida. Então, e o valor? Quando que é 2.300? Quando que é 3.700? Depende do tamanho da empresa. Se eu sou uma empresa menor, eu pago menos por vaga não preenchida. Se eu sou uma empresa maior, eu pago mais por vaga não preenchida. Só que essa autuação, ela tem um limite máximo, né? Que é de cerca de 280 mil, tá? A não ser que a empresa seja reincidente, ou seja, ela é de novo autuada. E aí a multa vai sendo aí mais duplicada, né? Então, mesmo para empresas, por exemplo, as maiores multas que eu já vi, as empresas aí com 20 mil empregados, é uma multa de 440, 450 mil. Patrícia, 450 mil é dinheiro demais. Mas para uma empresa de 20 mil empregados, não é uma coisa que faz com que ela realmente não contrate. Eu sei de empresas que colocam, elas vão colocando no orçamento delas essa questão do pagamento da multa, e às vezes aquele ano, por algum motivo, então elas vão colocando, tem dinheiro
dinheiro no meu orçamento, porque eu fiz aquela reserva para o pagamento da multa e eu não fui multada, então agora eu posso fazer um programa de inclusão. Então, até isso eu já escutei no dia a dia das minhas fiscalizações, né? Eu esqueci o nome agora, mas elas deixam um dinheiro reservado ali nos orçamentos para o pagamento da multa. Preferem deixar o dinheiro reservado do que colocar uma pessoa para trabalhar, né? Exatamente, exatamente. A cota é ponderada em cima de uma porcentagem sobre o número de funcionários? Isso. A cota ela é assim, ó, ela é um percentual de acordo com o número total de empregados da empresa. Então, a gente pega o total de empregados da empresa, de todos os estabelecimentos. Por exemplo, se eu tenho um banco, eu somo os empregados de todas as agências que aquele banco tem e aí eu vou aplicar um percentual. Então, de 100 a 200, 2%, de 200 a 500, 3%, 500 a 1.000, 4%, e se são mais de 5 empregados, mais de 1.000 empregados, a cota é de 5%, né? Esse é o valor mínimo da cota que a gente costuma dizer, né? É o mínimo que a empresa teria que contratar. Quais são as empresas que mais contratam? Só para curiosidade de vocês, as empresas que mais contratam são as entre 200 e 500 empregados. A gente tem mais de 70% de cumprimento de cota nas empresas desse porte. E as que menos contratam são as com mais de 1.000 empregados, que têm as cotas maiores e talvez as maiores resistências também. Sim. E, doutora Patrícia, sabendo que aquela empresa não cumpre a cota da estipulada. Aí, você vai autuar a empresa. Ela pode cumprir o critério no meio tempo e falar, olha, não, agora eu estou correndo atrás aqui de um funcionário, vou colocar uma pessoa com deficiência e coloco qualquer coisa para resolver o problema. Pode fazer isso? Antes da autuar, entre a abertura da fiscalização e a lavratura do auto de infração, que vai dar origem à multa, ela pode fazer isso, aí ela pode não ser autuada. Uma vez que eu falo que eu vou autuar, eu autuei, ela pode contratar qualquer um que não vai adiantar nada, o auto está lavrado. Na próxima vez que ela for chamada, é que a gente vai verificar essa contratação. Então, se ela for autuada, não adianta ela contratar, que isso não vai ser descontado, vamos dizer assim, daquela autuação. Tá? Então, essas contratações assim meio rápidas demais, elas têm que se dar antes da autuação. Mas a gente costuma fazer o que eu chamo de monitoramento. Então, a gente trabalha assim, a empresa cumpre a cota, ela já fica notificada ali para daí a 6 a 8 meses, ou no máximo 1 ano, ela me mostrar o cumprimento da cota de novo. Para quê? Porque antes a gente tinha muito assim, contratava depois do período de experiência, mandava todo mundo embora. Comprovou para fiscalização, né? E agora os nossos sistemas estão ficando um pouco mais sofisticados. Então, a gente está conseguindo, com o E-Social, fazer uma leitura mais rápida do que está acontecendo com essa empresa. A gente faz uma leitura até diária. Então, o E-Social vai dar para a gente uma forma de monitoramento bem mais eficaz. Isso ajuda muito na fiscalização, né? A gente tem acesso mais rápido aos dados e pode agir mais rápido com aquelas empresas que estiverem desligando. O que a gente está fazendo agora, que eu acho que eu não terminei de dizer, é fiscalizando os desligamentos ilegais. Ou seja, a empresa, ela desligou e ficou com a cota descumprida, né? Porque se ela desligou e continuou com a cota cumprida, ok. Então, ela desligou e ficou com a cota dela descumprida. O que ela tem que fazer de acordo com a lei? Para desligar, ela teria que substituir, contratar outra pessoa com deficiência. Então, a gente está notificando as empresas dizendo o seguinte, olha, se você desligou, se você não substituiu, porque a lei te dá a chance de substituir, não contratou outra pessoa com deficiência, e você está sem a cota cumprida, você tem duas chances. Você tem uma chance, você pode reintegrar esse empregado. Então, a gente está trabalhando com a reintegração. A reintegração é obrigatória? Não, ela é uma construção jurisprudencial. O que a gente está fazendo agora, na época de pandemia, é dizendo o seguinte, olha, se você não tem cota cumprida, você não pode mandar embora, a não ser que você contrate outro. Se você não contratou outro e você não quer ser multado, reintegre aquela pessoa com deficiência. Então, essa fiscalização está tendo início nesta semana. Então, vamos ver se eu vou ter um resultado efetivo para contar para vocês. Vamos ver o que a gente vai conseguir, né? Tá na torcida, com certeza. Doutora Patrícia, e como é feita essa fiscalização? Eu sei que tem um sistema, né? Você pode ter tem um alarme, sei lá, alguma coisa que você começa a olhar e fala, olha, essa empresa aqui, eu tenho que olhar mais para essa empresa
que ela está burlando a legislação, algo do tipo? Sim, a gente tem vários critérios, né? O primeiro critério é a empresa sem cota cumprida, né? Sim. Então, o primeiro filtro é quem não tem cota cumprida. Eu calculo a cota, somando todos, e quem não tem cota cumprida. Outro critério é qual a cota dessa empresa. Eu vou ter um olhar maior com uma empresa com uma cota menor do que com uma empresa com uma cota que está me devendo 1, está me devendo 2. Eu prefiro que está me devendo 3, 4, né? Na ordem de fiscalização. E um outro critério é a questão do tempo que ela está sem fiscalizar. Então, quando eu filtro isso, eu sempre filtro quem não foi fiscalizado há 12 meses atrás. Então, sempre usando um critério de fiscalizar aquelas que há muito tempo não foram fiscalizadas ou que nunca foram fiscalizadas. Como a gente tem sempre empresa nova, tinha pelo menos, né? Muita empresa nova sendo aberta, então as empresas novas a gente sempre colocava aí no rol para ser fiscalizada. A gente fiscaliza muito a região metropolitana, Belo Horizonte, Betim, Contagem, essas cidades todas perto que tem. Região de Sete Lagoas, isso é muito fiscalizado. Para o interior do estado, nos faltam braços para uma fiscalização mais efetiva e eficaz, né? É importante que as pessoas saibam disso. Existe fiscalização? Existe, óbvio. Mas me faltam braços para que isso seja feito de uma forma mais eficaz, como eu gostaria que fosse. E existe alguma forma da pessoa denunciar? Pode denunciar online e pode fazer uma denúncia anônima, por exemplo? Pode sim. A gente tem um e-mail de denúncias no Ministério do Trabalho. Eu não vou saber agora denúncia. Depois eu te passo, Michele, todos os canais de denúncia, se você quiser postar, né, para as pessoas. É só porque eu não estou com eles aqui, a cabeça está meio fraca para saber de cor todos os e-mails, mas eu te passo. A gente tem e-mail e as denúncias podem ser feitas, assim como a gente tem um plantão de dúvidas aí constante funcionando aí na época da questão da pandemia. A gente está tendo um plantão fiscal online, já que não está tendo atendimento presencial na Superintendência do Trabalho. E está acontecendo normal, só que vocês estão no teletrabalho, não é isso? Exatamente, a gente não parou de trabalhar. Na verdade, num primeiro momento, tinha um artigo na MP 927, o artigo 31, que proibia os auditores fiscais de fazerem autuação, né? Então, no primeiro momento, a gente tinha que trabalhar com questão orientação. Então, o que eu fiz? Eu notifiquei, foi o mês de abril, eu notifiquei, porque até o final do mês de março a gente ficou trabalhando nas fiscalizações. No mês de abril, a gente fez um trabalho de notificação de todas as empresas, uma notificação recomendatória. Recomendo e advirto a você que se fizer isso, vai estar errado, vai ser autuado, faz isso. Então, normas de saúde e normas de desligamento. Para o mês de maio, a gente começou, então, a fiscalização com relação aos desligamentos, que é isso que eu estou contando para vocês. Então, a gente está trabalhando de casa, via computador, nessa fiscalização mais eletrônica, mas a gente está trabalhando. O deslocamento do auditor até uma empresa, ele só está ocorrendo em situações excepcionais e se muito necessário, né? Porque a gente tá com um grupo de auditores pequeno que pode ir para a rua, né? Então, a gente está nessa questão de ir até o local só nos casos que é imprescindível. E a gente está direcionando mais para a questão de saúde e a questão da Covid. Ótimo. Depois, doutora Patrícia, me manda também essa recomendação que você tem sobre as empresas. Que eu quero dar uma lida em tudo, porque o pessoal está com muita dúvida e eu vou encaminhando para eles também. Claro, e é isso, assim, a gente queria ter, quanto maior o alcance dessas recomendações, melhor para nós. Foi como eu te disse, foi enviado por e-mail, mas é isso que eu estou te dizendo, eu tenho 3 e-mails diferentes das empresas, e às vezes nenhum desses e-mails vai funcionar, né? Eu não tenho condição, até com as questões de correio, etc., de mandar carta para todas as empresas e a notificação ela é grande, então o papel não vai ser viável, então a gente tem que trabalhar na via eletrônica. Então, quanto mais a gente der publicidade a essas questões, seja para as pessoas com deficiência conhecerem os direitos, quanto para as empresas conhecerem as obrigações, melhor para a gente. Te envio aí à vontade, que pode divulgar para todas as entidades, é tudo muito público. Pode me mandar que eu quero sim. Doutora Patrícia, a gente está chegando no final, 2 minutos, a gente ficar aqui até ano que vem. Gostei, nós vamos fazer outros temas, tá? Sobre a pessoa com deficiência. Obrigada por você ter aceitado meu convite. Eu vou deixar essa live salva lá no meu YouTube e vou passar para todo mundo, porque é muito importante que as pessoas tenham conhecimento de tudo que a gente conversou aqui hoje.
Ah, Michele, eu que agradeço a oportunidade. É um tema, as pessoas sabem que eu sou militante da causa, né? Então, Sim. agora mais do que nunca, com relação na hora da pandemia. Então, todo convite eu aceito com muito carinho. Quanto mais informação a gente puder passar, e me coloco à disposição aí também, através de você, para as pessoas que precisarem da gente, do Ministério, a gente está à inteira disposição. A gente quer ser útil. Da maneira que a gente conseguir, a gente quer ser o mais útil possível aí, dentro do que o nosso trabalho nos permite. Tá bom? Com Obrigada certeza. mesmo. Eu agradeço a Obrigada. oportunidade. Um beijo. Abraço, tudo de Um bom. beijo. Beijo Tchau, tchau. grande. Tudo de bom.